você já dá um tchau, o telefone não para de apitar. Quando ele apita, é provavelmente a quadra 36, lá da Cracolândia, alguma coisa deve estar acontecendo, eu preciso sair e vou para lá. Parabenizar já a Defensoria pelo evento, esse momento tão difícil que a gente está passando. Eu acho que um evento como esse é muito propício e ajuda a clarear um pouco as ideias. Parabenizar o Rafael também. Também pela escolha das professoras. A professora Guadalupe, que eu não conhecia, mas tive a grata satisfação de poder ouvi-la, foi um prazer para mim. A professora Simone, que eu já conheço há algum tempo, uma grande amiga, parceira do Ministério Público, com quem a gente tem a possibilidade de aprender todos os dias lá, né? Quando ela está com a gente, é sempre um motivo também de muita satisfação, muito orgulho para todos nós. São tantos temas, tantas coisas, né? Tantas angústias que eu não sei nem por onde, na verdade, começar. Mas voltando só um pouquinho para o tema gentrificação, né? O que me incomoda muito é que, se a gente fosse falar de gentrificação em relação aos efeitos que ela provoca por conta daquelas ondas que a senhora mencionou, né? do Neil Smith, por conta daqueles processos todos, já seriam algo a se pensar, refletir. Mas quando ela passa a ser parte integrante de políticas públicas governamentais, é algo que deve provocar em todo mundo um motivo de revolta, né? O que está acontecendo ali na região da Cracolândia, acho que é um pouco disso, né? A gente vê esse fenômeno acontecendo a partir de iniciativas do poder público, né? A senhora fez uma colocação no final que me deixou um pouco intrigado quando a senhora falou que é impossível pensar com base no sistema jurídico que a senhora apresentou ali com muita pertinência, interpretações no sentido de que aqueles princípios não devam ser observados no final das contas, mas infelizmente não é assim, né? As interpretações que se fazem a respeito do sistema muitas vezes são bem diferentes, e a gente vê isso acontecer todo dia. E acho que a nossa luta tem que ser justamente para tentar reverter esse tipo de... Fazer cumprir, né? Fazer cumprir, né? Fazer com que as interpretações sejam razoáveis, né? Dentro daquilo que a gente entende como razoável, no senso médio, cidadão comum. Precisa ser muito... né? Eu imagino que para a gente conseguir algum êxito nessa batalha, o que aconteceu na última segunda-feira foi só uma etapa de uma batalha que não acabou, né? Eu estou falando aqui por mim, pelo Ministério Público, também pela Defensoria. Muitas coisas ainda vão ser feitas para a gente tentar trazer essas intervenções para um ambiente de legalidade, coisa que ainda não está acontecendo, mas vai ter que acontecer. Na medida do possível, a gente vai usar de todos os instrumentos que a gente tem para fazer isso acontecer, e também sem deixar de considerar a responsabilização de agentes públicos que estão fazendo isso dessa forma. Uma coisa é tentar resolver o problema da política, outra coisa é não deixar que isso aconteça novamente, e para que isso não aconteça novamente, quem errou de uma maneira dolosa, sabendo o que estava fazendo, sabendo o que dizia a lei, ignorando o que dizia a lei, isso se dá através da responsabilização pessoal, e ninguém vai esquecer disso. Então, como eu vim aqui hoje mais para ouvir do que para falar, eu diria o seguinte: a gente tem alguns instrumentos para poder trabalhar nessa situação, são poucos, mas eles são muito bons. A Simone tem razão, acho que as EIs é o principal instrumento, as EIs 3 que a gente tem ali naquela região, né? Muito embora às vezes esse instrumento é desconsiderado, mas ele está lá, está na lei, e ele é poderoso, ele é o que vai fazer com que a gente, de uma certa forma, consiga segurar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis que vivem ali naquela mesma região, né? Não é fácil, mas ele está lá e vai servir para isso, e deve servir para isso. E outro instrumento que eu acho que é muito valioso, que é um instrumento realmente da participação popular. Ninguém aqui vai conseguir fazer nada sem a ajuda da população afetada, da população envolvida,
pelo mais que a gente trabalhe, entre com as ações, a Defensoria, o Ministério Público, sem a participação efetiva da comunidade, fica tudo muito mais difícil. E aí eu me refiro, de um lado, não só ao Conselho Gestor, que acabou de ser eleito, eles vão ter um papel fundamental daqui para frente, quer dizer, no que resta, e resta ainda muita coisa a ser feita, mas também ao envolvimento da comunidade, quer dizer, né? Esse projeto que a Simone acabou de mostrar, do Campos Elíseos Vivo, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no dia do lançamento, uma coisa assim, fundamental, quer dizer, a comunidade envolvida construindo um projeto de política pública, né? Construindo a coisa de baixo para cima, levando isso ao conhecimento do poder público, que de uma certa forma agora está meio amarrado, porque se ele não considerar, ele vai ter que justificar, né? Porque as políticas públicas, assim, ao longo da história, nessas áreas mais vulneráveis, nessas áreas de grande conflituosidade, essas políticas que vêm de cima para baixo, elas tendem a não funcionar. Acho que a história mostra um pouco isso, principalmente nessa região da Luz, né, de Campos Elíseos, ali. Praticamente tudo que se tentou de cima para baixo nos últimos anos não funcionou. E a gente tem agora uma esperança, tem um projeto construído, né, pela comunidade, um projeto que de uma certa forma leva em conta a manutenção das pessoas no território, né? A gente não pode aceitar a expulsão, né, daquelas famílias da forma como isso está sendo idealizado ou pensado. Então, eu penso, para finalizar, é isso: quanto mais participação tiver, mais ajuda da comunidade a gente tiver, acho que mais êxito a gente vai conseguir nas ações. Eu fico por aqui, fico mais uns minutos se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, senão eu vou pedir licença, eu já me despeço de todos, porque eu vou voltar para ver o que está acontecendo, né? As coisas acontecem lá de uma hora para outra. Obrigado, parabéns pela participação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para o Marcos Vinícius? Tá, agradeço. Obrigada. Tchau. Até para a próxima. A gente sente que você está com pressa, porque é necessário, vai de Deus. Mas alguém tem alguma pergunta? Vou passar a palavra para o Rafael. Eu queria só compartilhar algumas preocupações e alguns pensamentos que a gente tem compartilhado na Defensoria, no Núcleo de Habitação. Quando surge esse tema gentrificação para a gente, né, de imediato o que a gente pensa como uma solução legal e solução viável são as EIs, né, a demarcação. Parece que tudo está garantido a partir do momento que você tem a demarcação das áreas como os EIs. Parece que esse direito que é previsto, ele está garantido com a previsão legal, normativa. E o que a gente tem debatido aqui é que não. Parece que a lei, e isso é muito da fala da professora Guadalupe, na prática, a lei ela acaba sendo desconsiderada porque o sistema jurídico ele acaba não sendo interpretado da maneira que ele devia ser interpretado. Então, nesse espaço de conquistas e efetivação de direitos, a gente tem a impressão que a gente avançou muito a partir do momento que a gente tem essa segurança de que determinadas porções do território elas estão asseguradas para a moradia da população de baixa renda, mas não. O tanto de liminares que a gente teve essa semana determinando a remoção das pessoas, ainda que sem a existência de um projeto habitacional para a área, ainda que sem a previsão de um conselho gestor, isso comprova que a gente ainda tem muito pouco, a gente tem muito que avançar. Eu acho que tem sido exemplar o envolvimento da sociedade civil, do Ministério Público, da Defensoria, das organizações. Como eu disse no projeto do lançamento do Campos Elíseos Vivo, exemplar esse projeto que foi feito, essa atuação que tem sido feita. Mas me parece que a gente também tem que trazer o judiciário para esse aspecto, tem que sensibilizar o judiciário, porque no final das contas isso acaba no judiciário, é o judiciário que acaba determinando ou validando essas intervenções. E ainda que elas sejam por meio de liminares, de decisões urgentes, de decisões que no futuro elas podem vir a ser reformadas, depois que a população é retirada do local, parece que isso acaba caindo por terra, parece que a luta ela acaba sendo ainda mais difícil e acaba sendo quase impossível a gente reverter os danos que foram feitos, né?
A gente tem até um caso no núcleo que chegou um processo já antigo, que era essa mesma situação, eram umas ex, as pessoas foram removidas, não há atendimento habitacional, e agora, mais de 10 anos depois, o judiciário vem e fala, nossa, realmente eram umas ex. E agora, o que a gente faz agora que a população já foi removida? No núcleo a gente não tem mais contato com essa população. E a única coisa que resta para a gente, que restou um pedido para a gente, foi de indenização pelos danos sociais que foram causados àquela população. Mas é um dano que você não reverte mais, você não consegue, na prática, garantir que aquele instrumento jurídico ele seja convalidado para aquilo que ele foi criado, que é efetivamente a permanência da população nessas porções centrais, nesses territórios centrais de São Paulo. Então, a partir do momento que a população é removida, desconsiderando toda essa legislação, o dano está feito e a gente não consegue mais voltar atrás. Então, essa é uma preocupação minha e eu acho que isso a gente precisa buscar essa luta também no Poder Judiciário, também sensibilizar o Judiciário, porque, por incrível que pareça, é uma legislação que, apesar de, na nossa fala, isso ser bastante comum, ainda está dentro do direito urbanístico, que é algo que muitas pessoas não têm conhecimento, muitas pessoas do judiciário do direito não têm conhecimento, a gente muitas vezes não estuda isso na faculdade, e isso é básico, isso deveria ser básico, porque isso faz parte da formação da nossa cidade, de onde a gente vive, mas infelizmente não é. Então eu acho que é um outro campo que a gente precisa também conseguir ganhar espaço. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Rogério Wagner Leite. Eu só queria deixar um pouco um testemunho das outras formas que ocorrem também a gentrificação. Eu moro em uma área que hoje é considerada Zais 3, no Bexiga. E pelo que eu entendi, a Zais 3 ali considera que aquela área é subutilizada enquanto moradia, né? E eu sempre fico imaginando minhas vizinhas que moram em pequenas casas ali, e isso é considerado uma subutilização, e fico pensando numa grande casa, sei lá, do Jardim Paulistano, que tem no seu grande jardim uma área 10 vezes maiores, e aquilo não é subutilizado, mas a casinha da minha vizinha é. E como se dá também essa gentrificação, da forma como quando instituições muito fortes, né, passam a olhar para aquela área, né? A nossa área ali na Rua Rocha, no Bexiga, além de ser uma área que é conhecida como a Grota do Bexiga, ela deveria ser também preservada por uma questão ecológica, né? Que é um lugar de nascentes, de água, é uma coisa que São Paulo não sabe lidar há muito tempo. A Grota do Bexiga, ela já é estudada há muito tempo e nada se resolve. Mas também existe essa gentrificação quando empresas, no caso da minha rua, como por exemplo da São Getúlio Vargas, a FEComércio, né? Essas grandes instituições, elas se mudam para essas ruas sem nenhum diálogo com a população, e a pressão que se tem, né, a população de baixa renda nessas áreas é muito grande, né? Ela acaba não conseguindo se manter ali, é o que está acontecendo. Essa é uma outra forma perversa da gentrificação, que não tem essa urgência e nem a dramaticidade que vocês vivem, mas também ocorre e está ocorrendo agora nesse momento. Então, só para deixar esse depoimento de outras formas que estão acontecendo na cidade. Obrigado, um bom dia. Mais alguém? Eu queria, na realidade, fazer uma fala referente ali ao Campos Elíseos, que a gente vê ali a Porto Seguro, ele falou agora referente ao olhar das empresas, né? Dentro desse tema onde foi colocado. Ali a gente tem a Porto Seguro e outras empresas ali de grande porte, onde elas também têm um olhar diferenciado, né? Acaba desvalorizando o fato de ter a Cracolândia ao lado, o fato de ter, não teria também esse interesse, né, dessas empresas, a retirada da Cracolândia, a retirada fazer um espaço mais visualmente mais bonito ali para a empresa, também não teria essa questão? Bom, eu posso responder, mas acho que a Simone também já está. Com certeza,
porque qualquer tipo de intervenção, ela valorizando aquele espaço, vai beneficiar todos os seus proprietários e todas as suas iniciativas, seus empreendimentos. Então, ao mesmo tempo em que ela vai passar a atrair, ela também já beneficia. É como você, sabendo de investimentos públicos de antemão, você lança empreendimentos. A gente viu isso muito em São Paulo. Você vê empreendimentos imobiliários sendo lançados, você fala, nossa, mas que lugar estranho, é porque já se sabia que ia construir um metrô, e etc. Vários exemplos. É um outro caso, que você antecede, então ali não é por acaso, eles sabem que, obviamente, vai melhorar o ambiente, né? Aquelas dinâmicas todas vão ser alteradas com uma intervenção com dinheiro público, né? Envolvido, inclusive. Então, sim, isso está embutido nesse processo. Para complementar, Guadalupe, acho que, claro, né, isso acontece, tem um interesse grande do imobiliário ali da Porto Seguro naquela região. A Porto Seguro é dona de vários imóveis e vários terrenos também que ainda não foram ocupados ali. E ali, como eu mostrei no mapa, grande parte da área ali atrás, que a Porto Seguro já está avançando por ela, é ZEIS. Então, eu moro ali perto, né, na área também ali policiada, né, pela Porto Seguro, e eles estão ostensivamente ocupando mais aquele território. Agora eu pergunto, quem que é o responsável por isso? É a Porto Seguro? Quem que é responsável por isso? É o poder público. Por quê? É uma empresa que está, né, uma empresa que precisa de terra para construir os empreendimentos dela, ela vai procurar a terra mais barata, é interessante para ela que ela fique no mesmo território. Eu acho, só questiono um pouco essa coisa do vilão, né? Do empreendedor privado virar o vilão. Eu acho que o vilão não é o empreendedor privado. E o problema é quando se ele articula o público para fazer irregularidades, que no caso ocupar terras de vez que não poderiam ser ocupadas. Agora, no caso, o vilão, né, o responsável por isso é o poder público, porque é ele que tem que regular sobre a terra pública. A terra pública não, sobre a terra, né, pública e privada. Então, se é uma ZEIS, qual que é todos esses processos que estão acontecendo lá são todos intervenções públicas. Então, eu questiono também a forma disseminada com que é usado também o termo da gentrificação. Eu lembro quando abriu o Centro Cultural, vocês conhecem o Centro Cultural Porto Seguro? Que a Porto Seguro abriu ali do lado. É um prédio incrível, uma arquitetura linda, assim, tem uma praça e tal. É um espaço que requalifica no sentido bom da coisa, né? Porque é uma região popular, não pode ter um espaço daquele? Pode, é um lugar público, gratuito, aberto. Né? Agora, eu não acho que aquilo lá não é gentrificador. Não acho que é. Acho que a gente tem que separar um pouco o termo. O problema poderia ter aquilo? Poderia, desde que tivesse também a produção habitacional nas ZEIS, né, o poder público respeitando trazendo as diferentes rendas pela qual a legislação exige. Então o problema não é o Centro Cultural da Porto Seguro que está embelezando, é todo mundo quer um espaço bonito o que acontece ali é que grande parte desses empreendimentos culturais, não só com a Porto Seguro, que é um caso recente, mas todos os outros, a Pinacoteca, né? Embora eles tenham uma programação gratuita, a população ela é tão vulnerável ali, ela é tão massacrada, que ela não se sente no direito de usar aqueles lugares, né? E aí tem a ver, sim, com uma política também pública de gestão desses espaços, né? De como que a cultura é colocada como um produto elitizado. Então, acho que é bem complexo, assim, essa leitura, mas para simplificar, eu acho que o grande responsável por esse processo é o poder público, né? Porque por a forma de não regular e a gente não penalizar a Porto Seguro ou qualquer outra empresa que esteja ali se instaurando. Posso fazer uma fala já para... Eu queria só dialogar um pouquinho com a fala do Rafael. Acho que o Rafael foi muito boa a sua fala, Rafael, agora para amarrar essa história, porque embora eu fiz uma fala bem positiva em relação às ZEIS, né, mostrando como é um instrumento ao qual nós nos estamos apegando pelas lutas judiciais, pela disputa no território e pela participação popular, né, todas essas instâncias elas estão se apegando a esse instrumento para poder almejar algum tipo de conquista e de igualdade nesse território.
sem querer ser pessimista, a gente sabe realmente que esses processos são muito difíceis. A minha tese de doutorado foi exatamente esse questionamento, Rafael, de que os desafios para as EIs realmente conseguir ser um instrumento de garantia de permanência, de produção habitacional e de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Né? Não adianta, a demarcação por si só ela não vale nada, no sentido de, né, pensando no futuro de implementação. Ela vale para isso, para a gente poder fazer as lutas, né, as batalhas públicas, as batalhas judiciais, utilizando esse instrumento. Ela é o único instrumento que ela e a participação popular são os instrumentos nos quais a gente está se utilizando, mas ela por si não vale nada. Tanto porque um dos outros grandes aliados, que deveriam ser aliados das EIs, é a política habitacional. E a nossa política habitacional, ela não se relaciona com as EIs. Principalmente as EIs 3. A gente tem projetos de reurbanização de favela, que tem uma ligação mais direta com a questão das EIs 1, por exemplo. As EIs 3, eu tenho feito também esse estudo nas minhas pesquisas. Por exemplo, o parcelamento de as terras notificadas em PEU, que tem baixíssima incidência sobre as EIs 3, e o segundo plano diretor deveriam ser as áreas prioritárias de intervenção, as EIs 3. E por quê? Porque não são áreas vazias, não são áreas não subutilizadas, não são áreas não utilizadas, são áreas utilizadas, muitas vezes. A grande maioria das áreas das EIs 3 são utilizadas, só que utilizadas por cortiços, por habitações precárias, então elas não são notificadas. E a produção habitacional não está sendo, bom, nem com o PEUC, né? Posso complementar? Claro. Não, é que a questão das EIs é muito... Nós estamos vivendo um momento muito sensível em relação a elas. Porque a legislação federal foi alterada, de regularização fundiária, aquela que descrevia o instrumento, né? Essa lei, quando ela foi lançada no formato de medida provisória, ela tinha esquecido das EIs. As EIs tinham sumido do sistema jurídico. Esse sistema que a gente diz que ele tem que estar certinho, tem que estar harmônico, ela tinha sumido. Ela foi reintegrada na aprovação da lei em 2017. Então, as EIs, ela tem todas essas questões embutidas, o quanto ela se fragiliza, mas a gente tem que fazer um movimento contrário, de fortalecê-la como instrumento não só urbanístico, aliado à política habitacional, mas aliado à política urbana, de planejamento urbano. Isso fortalece o instrumento na medida em que ele é um zoneamento. Ele não é um instrumento solto, assim, ZEIS. A ZEIS faz parte do zoneamento da cidade. Então ele é muito mais forte do que sozinho aliado à política habitacional. Ele está aliado à política habitacional e aliado à política de planejamento urbano como um todo. Eu tenho que olhar o território como um todo. Então vamos fortalecer, vamos insistir, bater na tecla, levar as pancadas, porque estamos levando, estudando muito sobre isso, escrevendo muito sobre isso e batendo muito nessa tecla. Porque ela sofreu o risco de ser eliminada, né, do quanto que a gente brigou para ser reintegrado ao texto, e agora a gente precisa manter ela viva. Porque eu estou ouvindo muito discurso, a gente, né, passa por muitos lugares, conversa com muitas pessoas, muito discurso nos municípios de que esse instrumento, para que eu vou usar as EIs? Agora eu consigo rapidamente tal coisa. Dá só uma parte do que você está falando, né? Nós estamos acompanhando lá a discussão lá do tal Arco do Jurubatuba, né, e a proposta da intervenção lá na região. E o Douglas, né, que é o defensor lá da Zona Sul, está discutindo, mandou um informe para mim ontem, né, que eles estão alterando o projeto de lei do Arco, né, e eles estão propondo uma tal de ZEIS móvel. Então eu não sei ainda, né? Então, você já viu falar isso? ZEIS móvel? Então eu não sei direito ainda, porque nós temos que ver esse projeto de lei que eles estão apresentando para nós saber exatamente o que é que eles estão falando. Mas já consegue imaginar, né? Talvez é uma ZEIS que mude de lugar. Sim, totalmente. Então, é que nem quando se falava fazer ZEIS por portaria, por decreto, né? Aquela coisa que virava a qualquer momento. Então, eu não sei direito, né? Então amanhã o Douglas vai falar sobre isso. Eu vou estar lá na Zona Sul da Defensoria, então vamos ver o que ele vai falar. Depois conta pra gente. E vamos pegar também o projeto de lei para depois socializar, para nós discutir esse assunto, né? Porque a ZEIS está sendo ameaçada sobre várias instâncias, né? Porque a gente tem a revisão do zoneamento, né? Do plano que não é revisão do zoneamento, que é revisão do plano diretor, e que flexibiliza totalmente, inclusive, principalmente as ZEIS 3, né? No sentido, se você for reforma, você pode reformar
um casario num prédio com potencial construtivo máximo, isso é considerado reforma. Né? E aí tudo bem, não precisa atender a habitação de interesse social, ou seja, são bem ardilosas e concretas as propostas em alteração de leis. Então, concordo com a Guadalupe, é um instrumento que deve ser, ele é o único que a gente está podendo usar para tentar reverter esse processo agora e realmente pensar ele, e pressionar também o poder público para que ele seja inserido na política habitacional e a política urbana. Porque mesmo no plano municipal de habitação, às vezes passa muito na tangente. No debate sobre o PMH, tipo, não se tem, eu faço muito essa insistência dos ex, parece que é porque eu estudo isso, mas porque não faz sentido, porque se a política pública, a política urbana, não focar a produção habitacional nos ex, essas áreas vão continuar ociosas, essa população vai continuar morando injustiçada e a gente vai ficar vendo isso acontecer a toda hora, né? Esse processo de remoção, mercado usando essa área. Não dá, ela está dentro do zoneamento, é isso, é uma política atrelada ao território, né? Ela não pode ser desconsiderada. Não, e é importante aquela história da gente falar do planejamento urbano, né? Quer dizer, porque a gente tem que lutar, a luta dentro da política habitacional é muito grande, porque a política habitacional tem um objeto muito concreto para a gente, né? A habitação. Daí quando a gente fala da política urbana, dessa política de planejamento urbano, que olha a cidade como um todo, que eu tenho que ver quem vai morar onde, o que está acontecendo no Bexiga, o que está acontecendo na região central, o que acontece na periferia da cidade, tenho equipamento? Não tenho. Tenho infraestrutura? Não tenho. Onde que eu tenho equipamento cultural? Onde que eu tenho hospital? Onde que eu tenho escola? Quer dizer, esse olhar geral, a política habitacional está embutido nesse olhar. Ela não anda sozinha, voando no céu. Então é um olhar integrado, né? Então, enquanto a gente não conseguir olhar desta maneira a cidade, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar tapando pequenos buracos, mas não vai conseguir tapar o buraco maior, que é a questão da ausência do planejamento urbano com essa lógica, né? Desse sistema que a gente viu aqui, que é tão bem estruturado e bem arquitetado. A gente tem que fazer cumprir isso que está aí. E para isso a gente tem que forçar o raciocínio. E indo na sua fala, com certeza absoluta, o Poder Judiciário tinha que estar presente em todas essas audiências públicas, por exemplo. Ele se recusa a vir, a participar. E isso é muito complicado. Mas dentro da academia, né, dentro das ciências, a gente está na federal, trabalhando muito a questão do Poder Judiciário, e eu acho que vão sair aí teses boas, muito boas, falando um pouco disso, de qual é a sensibilidade do Poder Judiciário em relação a essas questões, essas ações judiciais envolvendo pessoas e moradia, né? Então vamos continuar batendo nessa tecla, gritando muito, fazendo bastante barulho, porque é assim que a gente conquista espaço, porque é só assim, infelizmente, que a gente conquista fazendo barulho, então a gente vai continuar fazendo. Só uma pergunta, pegando o gancho. Vocês convidam o judiciário para as audiências públicas? Essa não, né? Essa a gente não fez o convite, é verdade. Acho que é legal, né, a gente começar a pensar, tipo, quais assuntos a gente vai tratar nas audiências e pegar, né, pode ser que eles não venham, claro, mas pelo menos tá cutucando, né? Quais são os juízes envolvidos nos processos, para que, sei lá, ele não foi convidado, mas daí ele vai ser citado, de repente depois ele se interessa ao ver o que foi discutido, como que o nome dele foi tratado na questão, né? Já é uma forma de ir colocando, porque realmente muitas vezes os caras estão atolados de trabalho, não estou justificando, porque eles ganham para isso, né? Estão atolados de trabalho, isso que a gente falou, que a ASEIS ainda não está inserida, né, no discurso, o cara nem teve disciplina sobre direito urbanístico na faculdade, porque é uma disciplina eletiva, né? Eletiva? É pós-graduação só pós. Algumas agora estão tendo, mas é um processo muito novo. Então, a ASEIS realmente, o cara nem sabe o que é ASEIS, não sabe nem para que serve, muitas vezes. Ah, meu filho, ele sabe, viu? Eu sei que alguns sabem. E função social da propriedade? Sabe, mas tem posição política contrária. Mas tem que trazer para o debate, então eu acho que é bem importante. Não, isso não tem dúvida. A ideia é super legal e acho que tem que convidar mesmo, porque acho que é uma forma também, né, de fazer esse debate com os juízes, né? Não tem, complementa bastante a audiência pública se a gente tiver essa possibilidade de tê-los aqui para debater, né? Gostaria muito que os juízes estivessem aqui para a gente conversar com eles sobre tudo isso, né? E ouvir os relatos, né? Ouvir a realidade. E mesmo que eles não venham, com certeza eles vão ficar querendo saber, né? Claro. Tudo bem, não tem problema, mas a gente vão ser coagidos, né? De uma certa forma, a participar, mesmo que seja externamente. Boa ideia. Mais alguém? Eu acho que a gente pode encaminhar para o final. Rafael.
Ali atrás não. Vocês querem falar? Então, pela programação, eu finalizo. Não, só complementar uma coisa, essa questão de ver a política pública de forma compartimentada, mesmo quando a gente tem a criação de conselho gestor, né, daquela forma, é quadra a quadra, né, não é pensado de forma geral. Então, conselho para quadra 36, um para 35, um para 37, a gente não pensa a política urbana da forma como ela tem que ser pensada, infelizmente. Então, em nome da Defensoria do Núcleo de Habitação, eu gostaria muito de agradecer a contribuição das professoras Simone e da professora Guadalupe. Eu acho que trazem muitos elementos para a gente continuar nosso trabalho a partir daqui. A gente reforça nosso compromisso da Defensoria do Núcleo de a gente estar em conjunto pensando na política urbana, na política habitacional, principalmente nesses momentos tão graves que a gente está vivendo. Eu agradeço muito a presença e a participação de todas e todos. Viu, Rafael? Só se você despedir, porque você já está encerrando, só fazer um convite, viu? Bem rapidinho. Viu, pessoal, hoje, né, às 18 horas, às 17h30, na Câmara Municipal, nós vamos fazer o lançamento aí da nossa chapa do Conselho Municipal de Habitação, né? Estamos nessa luta aí para eleger o novo Conselho Municipal de Habitação, Luiz. Então, você, o Rafael, a Guadalupe, Simone e os demais presentes aqui também, né, convidados para participar lá na Câmara Municipal às 18 horas aí nesse processo com a gente, tá bom? E eu queria aproveitar e fazer outro convite. Na sexta-feira a gente começa então a Jornada da Moradia Digna, sexta Jornada da Moradia Digna. Sexta-feira à noite, a partir das 18h30, a partir das 18h30 aqui no auditório da Defensoria. No sábado, a partir das 8h30 da manhã, lá no campus da PUC Ipiranga. O tema da sexta jornada da moradia esse ano é a luta das mulheres pelo direito à moradia. A gente viu que foi reforçar o papel da mulher, o papel da liderança feminina de destaque nessa luta. Então a gente tem uma programação bastante extensa, com oficinas realizadas no sábado, no período da manhã. E encaminhamentos no período da tarde. Acho que a nossa proposta é sensibilizar para o assunto, para a questão da mulher, do papel da mulher nessa luta, do espaço da mulher nessa luta, e a nossa intenção no período da tarde é fazer encaminhamentos sobre a temática. Então, está todo mundo convidado. Agradeço novamente a presença e a gente vai lá.